Glória a Deus, graça e paz em nome de Jesus. Nós estamos iniciando mais uma aula abençoada dessa matéria maravilhosa, dons e manifestações do Espírito Santo de Deus. Essa é a primeira parte da quarta aula desse curso livre de teologia, né? Dons e manifestações do Espírito Santo de Deus. Que matéria maravilhosa! Conhecermos um pouco mais da pessoa do Espírito Santo, das ações do Espírito Santo, da personalidade, do caráter do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa podermos conhecer os seus dons, podermos conhecer as suas manifestações. E falamos que as manifestações são divididas em 3 categorias. A primeira categoria que nós abordamos é a categoria das manifestações de revelação. Dentro da manifestação de revelação, nós falamos da palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria, na verdade, ela trata o presente, revelando o futuro. Sabedoria sempre aponta para o futuro. E depois, a segunda manifestação da categoria de revelação é a palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento trata o presente, revelando o passado, trazendo ao conhecimento o passado. Por isso, palavra de conhecimento, trazendo ao conhecimento o passado. E a terceira que nós estaremos entrando hoje, nessa primeira parte da quarta aula, terceira manifestação da categoria de revelação é o discernimento de espíritos. Vamos lá comigo para 1 de Coríntios, capítulo 12, onde Paulo está dando uma aula sobre dons e manifestações. Ele começa no versículo 1 dizendo: meus irmãos, acerca dos dons espirituais eu não quero que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Mas o verso 8 ele diz: pelo que o que fala pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência ou do conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito o dom da fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outro pelo mesmo Espírito operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Então, dado pelo Espírito o discernimento de espíritos. Discernimento, discernir os espíritos, não é, na verdade, incompatibilidade de gênero, não tem nada a ver com questão humana, com questão pessoal, né? Às vezes você não vai com a cara de um, vai com a cara de outro, não é uma questão pessoal, é simplesmente um discernimento no espírito. Tá? Um discernimento no teu espírito de qual espírito com que a pessoa está vindo. Então, ele é uma manifestação de revelação, porque trata com todas as coisas, na verdade, na esfera do saber, passado, presente, futuro. Discernimento de espíritos, a pessoa pode ter o discernimento de um trabalho de feitiçaria, de obra, de macumba, de coisas ruins que foram feitas acerca daquela pessoa, ou daquela situação, ou daquele local, daquele ambiente. A pessoa vai discernir no mundo espiritual, seja no passado, no presente ou no futuro. Discernimento de espíritos vai tratar de fatos, eventos, propósito, motivação, a origem e o destino. Então é, na verdade, discernindo. Esse versículo 10 aponta justamente mais uma manifestação de revelação. Categoria da manifestação de revelação, que na verdade vai enxergar, vai ver nas esferas espirituais somente seres espirituais. Então, os olhos deixam o reino natural e entram no reino espiritual. É aquele típico exemplo do Antigo Testamento do profeta Eliseu. Ele viu o que o seu moço não enxergava. Ele viu o que na verdade não era o cenário natural e real. Cenário natural, o exército inimigo rodeou a sua casa. Cenário espiritual, mais são os que estão conosco do que o que estão com eles. Ele não está vendo só os soldados dos exércitos inimigos. Ele está vendo os demônios que estavam agindo atrás daquele exército inimigo. Então Eliseu viu na esfera espiritual seres espirituais. Então são os olhos deixando o reino natural e entrando no reino espiritual. Discernir no original em grego é diácrisis, e diácrisis significa ver com uma distinção.
ver uma discriminação clara. Há uma habilidade divina espiritual para ver no reino espiritual, para adentrar a esfera espiritual e ver qual espírito que está motivando a pessoa. Seja ele bom ou seja ele mau, seja ele da parte de Deus, anjos celestes que estão aí a servir a favor daqueles que hão de herdar a vida eterna, ou seja, anjos caídos, demônios. Então, o que discernimento de espíritos não é? Não é o dom de discernimento, tá? Não é o dom de discernimento. Discernir é a faculdade de escolher entre o certo e o errado. Discernir é você ter critérios ou juízo. É o efeito de se distinguir com raciocínio sobre as coisas. Além da utilização racional descrita acima, o termo discernimento possui acepções e é empregado nas seguintes linhas de pensamento: psicologia, filosofia, espiritualidade, e em qualquer área dessa você vai discernir. Você discerne entre o certo e o errado, você discerne entre o bem e o mal, você discerne as suas escolhas. Isso é um discernimento natural que tem aí na tua vida. Isso não é o dom de discernimento de espíritos. Hebreus capítulo 5, verso 14, nos diz: mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão de costumes, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Discernir tanto o bem quanto o mal não tem nada a ver com o dom de discernir os espíritos. Então, é um natural do ser humano, é um natural da alma, da livre opção de escolha, do livre-arbítrio, de escolher, de discernir entre as diferenças, entre a distinção entre uma coisa e outra. Terceiro lugar, discernimento de espíritos não é uma percepção psicológica, ou uma leitura da mente, ou como alguns hoje em dia têm feito aí, cursos de o corpo fala, expressão corporal. Isso não é discernimento de espíritos. Isso são técnicas que, na verdade, aí de coach ou de psicologia, que na verdade vai fazer uma leitura corporal, uma leitura acerca do comportamento da pessoa e não uma manifestação do espírito. O que precisamos entender é que as 9 manifestações dependem do espírito. As 9 manifestações é uma revelação sobrenatural, é um agir, é uma atuação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Outra coisa que não é o dom de discernir os espíritos, não é somente discernir espíritos malignos. Não é somente ficar vendo demônio e demônio em tudo. Tem gente que vê demônio no quadro, no quarto, na sala, no livro, na caneta, enfim. Não é ficar vendo demônio em todas as coisas. Essa manifestação, ela vai tratar tanto com espíritos bons como com espíritos maus. Vai tratar com a motivação que há de trás de uma situação. Outra coisa que não é o dom de discernir espíritos, não é a capacidade de descobrir fraquezas ou falhas da outra pessoa. Você vai muitas vezes descobrir falhas do próximo, né? E não é preciso ser crente para ter o espírito de crítica ou de suspeita. Então, o dom de discernir espíritos não é uma incompatibilidade de gênio, não é uma suspeita contra alguém, tá? Alguém que sempre está vendo coisas más e negativas nos outros, pelo espírito, entre aspas, está sendo enganada e precisa se arrepender e provavelmente precisa ser liberta de um demônio que só faz ver coisas ruins, que só faz ver o negativo na vida do próximo. Mateus capítulo 7, versículo 1, Jesus diz: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Então toma muito cuidado para não achar que você está fluindo no dom, quando na verdade você está julgando a pessoa. Para não achar que você está fluindo no dom, quando na verdade você está usando de julgamento. Outra coisa que não é, Deus não usa crianças no espírito para disciplinar autoridades. Deus nunca vai usar uma hierarquia inferior para corrigir uma hierarquia superior, mas aqueles que estão maduros, debaixo de uma liderança, debaixo de uma autoridade, submissos a Deus e aos outros, no temor de Cristo, pode sim
ter esse dom e fluir nesse dom com sabedoria. O dom de discernir os espíritos não são visões, alucinações de drogas, álcool ou alguém com problemas psíquicos, mentais, demente, manifestações de espíritos durante práticas espíritas ou um sonho depois de ir dormir com o estômago cheio. Não. Então toma cuidado para não confundir esse dom, porque o diabo sempre falsifica a verdade. Como temos falado, em cada uma das manifestações existe um espírito de engano, existe aí uma imitação, uma falsificação de Satanás. Também nós temos que entender que muitas pessoas querem seguir qualquer coisa sobrenatural ou espetacular, mesmo que não seja de Deus. A pessoa quer o enigmático, ela quer o místico, né? Então ela busca o místico e mesmo sabendo que não é de Deus, ela quer mergulhar naquilo que é espiritual. Toma cuidado com isso, toma cuidado com os portais e as esferas que se abrem através do nome do desconhecido, através da busca do desconhecido. E muitas pessoas estão sendo enganadas, né? Há muitas pessoas que estão sendo levadas, guiadas, dominadas por um espírito maligno, mas se satisfazem pelo fato de ter o místico, se satisfazem pelo fato de adentrar o mundo espiritual. Precisa se arrepender, precisa confessar e rejeitar, renunciar a esse pecado e desligar toda e qualquer legalidade que se tenha desse espírito maligno. Bom, essas coisas então não são o dom do discernimento de espíritos. Se essas coisas não são, o que é então o dom de discernir os espíritos? Discernir os espíritos é, na verdade, discernir os corpos espirituais divinos. Ou seja, quando é o Pai que está trazendo uma revelação, quando é o Filho ou quando é o Espírito Santo de Deus. Tem muitas revelações que vêm da parte do Pai, tem muitas revelações que vêm da parte do Filho, tem muitas revelações que vêm da parte do Espírito. Então você precisa discernir aquilo que é do Pai, aquilo que é do Filho, aquilo que é do Espírito. Por outro lado, discernimento de espíritos é a capacidade de ver o Espírito Santo, bem como seus diferentes aspectos. Ver o Espírito Santo, bem como seus diferentes aspectos. Por outro lado, também é a capacidade de ver seres celestes. Nunca confunda seres celestes de seres divinos. Seres celestes são seres criados por Deus em outra composição, que foram criados para servir os que hão de herdar a vida eterna. São anjos, arcanjos, querubins, serafins, na verdade, seres celestes, os anjos e os seus exércitos angelicais, né? Então nós temos que ter discernimento de espírito. Também a capacidade de ver demônios ou espíritos malignos. E aí não só ver, mas discernir qual a intenção, qual a motivação que se há por detrás de uma ação da pessoa, né? Então, na verdade, essa manifestação, ela pode revelar a presença de um demônio possuindo ou oprimindo uma pessoa. Olha só, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, livro de Atos, capítulo 16, de 16 a 18, nos diz assim: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela, e na mesma hora saiu. Veja que Paulo ainda tolerou alguns dias, por quê? Porque ele estava buscando em Deus, buscando no Espírito um discernimento. Isso fez ela por longos dias, porque o que ela estava falando era verdade. Estes homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Então ela estava dizendo uma verdade. Nem tudo que o diabo fala é mentira. Quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é pai da mentira. Mas outra coisa é que a verdade na boca de Satanás incomoda. Quando ele estava falando a verdade, ele estava tentando tirar a atenção. Tudo que tira a atenção da palavra de Deus, tudo que tira a atenção da ministração da palavra,
não vem da parte de Deus. Até uma manifestação espiritual, se traz a atenção para si e tira a atenção de Deus, se toma a glória para si e tira a glória a Deus, deixou de ser da parte de Deus. Então nós temos que discernir o espírito, temos que discernir a motivação, com que espírito a pessoa fez o que fez. Paulo falou para o espírito que possuía aquela moça, na verdade, porém, demorou alguns dias até ele discernir isso. Por quê? Porque ela estava falando a verdade. Este que vos anuncia o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Então, nós temos que discernir no Espírito. E a hora que ele discerniu, com autoridade, ele expulsou. Sai dela e no mesmo instante saiu. Então, precisamos ter a percepção quanto à presença de Deus, quanto à presença de seres criados por Deus, seres celestes, anjos, ou temos a presença, a percepção de demônios ou espíritos malignos, espíritos caídos. Me lembro sempre de uma ilustração do meu professor, Dr. Thomas Dawson. Ele tinha acabado de ministrar um curso sobre demonologia e ele entrou em detalhes minuciosos acerca de certos espíritos caídos, certos espíritos malignos e tudo mais. E num momento de comunhão com Deus, num momento de devocional com Deus, ele via uma face só de um lado, via uma face de um ser santo, divino, resplandecente. E aquele ser chorava e chorava, ele só via metade. E esse ser chorava e chorava muito. E ele discerniu que era o Espírito Santo de Deus. Só que o Espírito Santo chorava e chorava tanto que o constrangeu a chorar, e ele começou a chorar compulsivamente. E nesse choro compulsivo, ele disse ao Espírito Santo: "Por que choras?" E o Espírito Santo disse: "Choro porque você tem ensinado o que eu não pedi para ensinar. Você tem ensinado o que eu não tinha direcionado você a ensinar. Não que teu ensino estivesse errado, mas eu não pedi para você ensinar nesse momento esse grupo demonologia." Olha só, o Espírito Santo não estava chorando por um pecado, não estava chorando por um erro, mas por uma direção que não veio da parte do Espírito, e ele discerniu no Espírito que era o Espírito Santo de Deus. Então, discernimento de espírito é algo maravilhoso, é algo tremendo. Certa ocasião nós estávamos em missões, em viagens missionárias, e saímos de São Paulo e fomos com o nosso ônibus até Acre. E a hora que nós chegamos em Cuiabá, num calor insuportável, 2 pessoas da equipe passaram mal, 2 pessoas da equipe foram realmente internadas, hospitalizadas, e não tinha previsão de saída, e nós tínhamos datas para cumprir uma agenda, e fomos aos hospitais e vimos que não tinha como sair, voltamos para o ônibus, começamos a clamar, interceder naquele ônibus para que Deus nos mostrasse o que estava acontecendo. E Deus me deu no meu espírito que, na verdade, o Senhor não queria que nós pregássemos ali naquele momento. Nós fomos até o hospital, assinamos os termos de compromisso, tiramos as 2 pessoas do hospital. A hora que elas pisaram no ônibus, foram curadas instantaneamente. E a hora que elas foram curadas, a direção de Deus vão direto ao Acre. Tinha um propósito, tinha algo lindo, tremendo que Deus quis fazer através dessa ordem, dessa ação. Mas nós discernimos no Espírito o que o Senhor queria que nós fizéssemos. O crente que anda no Espírito, ele tem que ter os sentidos desenvolvidos. Ele tem que entender qual a dinâmica, qual a atmosfera, o que está acontecendo. Ele tem que estar amadurecido para que possamos discernir o bem e o mal. Se conhecemos a palavra de Deus e andamos no Espírito, o testemunho interior vai nos dirigir sempre de acordo com a palavra de Deus. Até aquele momento eu não entendia quando Paulo dizia que queriam pregar o Evangelho e o Espírito do Senhor os impediu de pregar. E quando o Espírito do Senhor nos impede de pregar, é porque não é o momento de pregar naquele lugar. Não significa que não queira que pregue. Não significa que ele vai contra uma ordem de Jesus e de por todo mundo. Nós temos que discernir o tempo. Não basta apenas ter a direção. Temos que ter o tempo certo. Um livro maravilhoso, pastor Kent Reagan, Plano, Propósito e Prática. Não basta apenas estar no plano, não basta apenas ter o propósito,
não basta apenas estar na prática. Você tem que ter os três juntos: plano, propósito e prática. Então, na verdade, se nós conhecemos a palavra de Deus e andamos no Espírito, esse testemunho interior vai nos guiar, vai nos dirigir. Algumas coisas são reveladas pelo testemunho interior, outras pela manifestação de revelação, incluindo discernimento de espíritos. E também, discernimento verdadeiro significa estimação judicial. O que é isso? Separar completamente, fazer a diferença, julgar com sabedoria mediante o princípio da palavra de Deus. Ou distinguir, né? Alguém vendo um espírito vai julgá-lo, bom ou mal. Toda a área de revelação precisa ser julgada, precisa ser submetida a julgamento. Paulo nos ensina isso claramente. Um profetize e dois julguem. Então, a necessidade de discernirmos o Espírito e a intenção do Espírito que está agindo por detrás daquela ocorrência. E não somente ver um espírito, mas saber a sua origem, saber da onde provém. Um demônio pode manifestar-se como anjo de luz, como sendo de Deus, mas quando o discernimento de espíritos está operando, o indivíduo saberá que ele não tem nada da parte de Deus, que ele não é da parte de Deus. Tem que testificar no seu espírito. Então, discirna isso no espírito. Alguns exemplos na Bíblia. Discernindo a aparência de Deus. Isaías, no capítulo 6, livro do profeta Isaías, capítulo 6, verso 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Ele viu e discerniu qual era aquele tipo de manifestação. Êxodo 33, 11. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava ao arraial. Mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Interessante, né? A palavra de Deus mesmo fala que nunca ninguém viu a Deus. Mas aqui ele sente no espírito, vendo uma face, vendo uma imagem. Ou como Moisés, ainda nesse capítulo 33, viu o Senhor de costas. Capítulo 33 de Êxodo, vamos observar aqui, verso 18 a 23. 18 a 23. Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse, eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha, e acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Que coisa linda e tremenda, que experiência maravilhosa que Moisés teve, e ele discerniu. E ele não só viu, mas ele ouviu o Senhor, ele tinha relacionamento, comunhão, ele discerniu a aparência de Deus e viu as costas de Deus, a glória que é a retaguarda, né? Discernindo o corpo espiritual de Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Atos, capítulo 7, verso 55. Atos 7, 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nos céus, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Estevão está para ser apedrejado, mas ele fixa os olhos nos céus e vê a glória. Ele não viu a face de Deus, mas ele viu a glória de Deus e ao seu lado ele viu Jesus. Estevão viu a glória de Deus e contemplou o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. João, quando vai escrever o Apocalipse, Apocalipse capítulo 1, verso 13 a 18, Apocalipse 1, 13,
E no meio dos 7 castiçais, semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça era como cabelos, sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a um latão reluzente, como se estivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada afiada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu caí quando vi sobre os meus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, me dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último e o que vive. Fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Ele discerniu a presença do nosso Redentor, ele discerniu o Senhor Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, ele viu Cristo glorificado, ele contemplou Cristo glorificado. Atos capítulo 23, verso 11, Atos 23, 11. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que testifique também em Roma. Então nós observamos aqui Paulo diante de uma pressão absurda do Sinédrio, mas ele pôde discernir ali o Senhor, pôde discernir o que o Senhor estava fazendo, né? E entender o que o Senhor estava falando. Mas também Paulo viu naquela terrível tempestade, na perda do navio, o anjo de Deus que lhe foi enviado com uma palavra de sabedoria, tratando o presente e revelando o futuro. O anjo entrega a ele uma palavra de sabedoria. Atos capítulo 27, Atos 27, verso 22 e 23. Paulo viu a Jesus, Paulo viu o anjo de Deus e foi-lhe dado então essa palavra de sabedoria. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque essa mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Então veja que coisa tremenda, que visão gloriosa, que maravilha. Paulo discernir quando é a glória de Deus. Quem é, Senhor? Sou Jesus a quem tu persegues. Paulo discernir, viu o Senhor, e agora Paulo saber, esse é o anjo do Senhor e não o Senhor. Pedro também viu o anjo do Senhor e discerniu que era o anjo da parte de Deus, quando ele estava preso. Atos 12, verso 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Caíram-lhe das mãos as cadeias, as correntes que lhe estavam presas, né? E disse-lhe o anjo: cinge-te, ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança às costas tua capa e segue-me. E saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que estava tendo alguma visão. Quando passaram a primeira guarda, a segunda guarda, chegando à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Ele contemplou ali, ele discerniu. A princípio ele achou que era uma visão, a princípio ele achou que ele estava tendo um sonho, né? Que coisa gloriosa. Mas o anjo estava dando instruções, e o anjo lembrou ele de cada coisa que lhe pertencia. Cinge as tuas sandálias, põe a tua capa, levanta-te, vem, né? Coisa linda e tremenda. Pedro, depois que passou a primeira, segunda guarda, que as portas se abriram do outro lado,
da rua, da prisão, aí ele discerne. E verdadeiramente o Senhor enviou o seu anjo. Apocalipse capítulo 4, verso 5, João viu os 7 aspectos do Espírito Santo de Deus. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Ele viu, ele contemplou as 7 lâmpadas e entendeu, esses são os 7 Espíritos de Deus, como nós já falamos aqui na matéria, que são aqueles 7 Espíritos revelados lá em Isaías capítulo 11, verso 2. Repousará sobre ele Espírito do Senhor, a haste principal do candelabro, Espírito de sabedoria e inteligência, as 2 hastes seguidas, interligadas, espírito de conselho e de fortaleza, espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Os 7 Espíritos de Deus: Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, inteligência, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Foi isso que João viu aí diante do trono, né? Que visão plena, maravilhosa, magnífica, né? Lucas capítulo 10, verso 18. Evangelho segundo Lucas 10, 18. E disse-lhes: eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Jesus está discernindo, identificando e declarando que ele viu a queda, né? O lançar de Satanás, descrito em Ezequiel e em Isaías. E também nós temos aí o Apocalipse capítulo 1 inteiro, né? Apocalipse capítulo 1 inteiro. Não só o capítulo 1, como o começo todo de Apocalipse, inclusive, né, João está onde? Está na ilha de Patmos, exilado nessa ilha que era como um campo de concentração, de tortura, daqueles que, na verdade, o império exilava e largava lá para morrer lá, debaixo de jugo de torturas e terríveis trabalhos pesados, né? João está aí numa idade já avançada, mais de 90 anos, e ele é levado lá depois que ele passa pelo tacho de óleo fervente, como diz a tradição. Capítulo 1, versículo 1 de Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Olha que tremendo a estrutura, né? Revelação de Deus que ele deu a Jesus Cristo, e Jesus, por um anjo, levou até João. Então ele sabe toda essa hierarquia e esse discernimento, o qual testificou a palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é e que era e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, àquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: o que vês? Escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo e a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais
de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e os cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último que vive e foi morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Veja que João está tendo instruções e ele vai discernindo quem é o Espírito, quem é o anjo de cada igreja, quem é Jesus. Ele discerne cada uma das coisas e a voz do Pai. Jesus apareceu na ilha, a João, na ilha de Patmos, ele deu informações e o livro inteiro ele tem o discernimento acerca das coisas do futuro que hão de acontecer com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aqui nós vemos uma mistura das 3 manifestações: palavra de conhecimento, trazendo o que aconteceu no passado, palavra de sabedoria, tratando o presente, apontando para o futuro, e discernimento de espíritos. Quem é que está agindo? O Pai, o Filho, o Espírito Santo, os anjos ou demônios? Então ele tem todo esse discernimento. Segundo Reis, capítulo 6. Segundo Reis, capítulo 6, uma das mais evidentes manifestações desse discernimento no Antigo Testamento, na vida do profeta Eliseu. Capítulo 6, verso 17. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, essa gente de cegueira, e feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho e nem é esta cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais, e os guiou até Samaria. Que coisa linda e tremenda, A paz e a tranquilidade daquele que busca o Senhor, daquele que serve ao Senhor, daquele que na verdade tem aí o discernimento do Espírito, tem a paz que excede a todo entendimento. A manifestação do discernimento de espíritos é uma boa maneira para limpar os púlpitos e os bancos da igreja, para que nós possamos aí saber quem está agindo e por que está agindo. Então, na categoria de manifestações de revelação, nós vimos aí palavra de sabedoria, trata o presente apontando para o futuro. Palavra de conhecimento, trata o presente revelando o passado. E discernimento de espíritos, esses são os 3 dons da manifestação, da categoria da manifestação de revelação. A segunda categoria que nós temos, na verdade, é a categoria das manifestações de poder. Categoria das manifestações de poder. As manifestações de poder também são 3, também estão aí relacionadas à ação, estão relacionadas a uma revelação, mas através da ação vem o dom da fé e, além do dom da fé, operação de maravilhas e, além da operação de maravilhas, dons de curar. Os 3 revelam aí poder, os 3 revelam ações e manifestações do Espírito Santo de Deus através aí do poder, também revelado lá em 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. Vamos direto para o verso 8 em diante, que nos diz: porque a um pelo Espírito é dado palavra de sabedoria,
categoria da revelação. A outro pelo mesmo Espírito, palavra da ciência, categoria da revelação. A outro pelo mesmo Espírito, a fé, ou o dom da fé, manifestação de poder. A outro pelo mesmo Espírito, dons de curar, também manifestação de poder. Verso 10, a outro pelo mesmo Espírito, operação de maravilhas, também categoria da manifestação de poder. Então a categoria da manifestação de poder nós encontramos aí na descrição de Paulo no verso 9 e 10 de 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta, continuando a segunda parte da quarta aula, falando aí sobre essas características da categoria da manifestação de poder. Até já, fique firme!